dentro do seu tempo, mas nós não vamos nos prender muito ao horário para a gente não atrapalhar quem tem compromisso. E eu gostaria de agradecer vocês por estarem aqui neste momento, que este momento ele é único, ele é para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui para louvar a Tua palavra e para poder aprender um pouco mais do que Ele quer nos passar. Então agora eu peço a vocês que vamos nos silenciando, vamos fechar os nossos corações, os nossos olhos, né? Vamos acalmar o nosso coração para que nós possamos entrar num espírito de oração, né? Falarmos com o Senhor. Então vem, Senhor Jesus, este lugar é seu, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Então nós entregamos este momento único, Senhor, em Tuas mãos. Vem, Espírito Santo do Senhor, nos guiar. Espírito Santo, venha neste momento falar em nossos corações. Que a minha humanidade, Senhor, ela seja deixada de lado e que o Teu Espírito venha agora falar sobre a minha voz, usando a minha voz, para que possa estar atingindo, Senhor, cada pessoa em seu lar. Eu entrego a vida de cada pessoa que está aqui presente, Senhor, porque eu sei que nada acontece por acaso. Todas as pessoas que estão aqui neste momento, elas precisavam ouvir a Tua palavra. Elas vieram, Senhor, porque o Senhor as trouxe até aqui. E que elas possam estar levando, Senhor, neste momento de hoje, aquilo que só o Senhor sabe que elas precisam. Venho pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor possa estar entrando em cada lar, Senhor, abençoando cada lar, né, das pessoas que estão aqui, Senhor. Seus familiares, os seus filhos, Pai. O Senhor sabe qual que é a necessidade de cada pessoa, meu Deus. Então toma para si, Pai, porque a Tua palavra diz que o Teu jugo é leve. Que o Senhor vai carregar para nós o que é pesado. E nós vamos ficar com o que é leve, Senhor. Que em os Teus braços, Senhor Jesus, seja o nosso descanso. Que nós possamos entregar todas as nossas aflições, todos os nossos problemas a Ti, Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor tem, Pai, o controle de todas as coisas. Nós sabemos, Pai, que o Senhor tem a boa, perfeita e agradável vontade. E que então, nos Teus braços, nós estaremos bem, estaremos protegidos, estaremos seguros. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços é o meu descanso. Em Teus braços, Senhor, é o nosso descanso, Senhor. Nos ensina a descansar nos Teus braços, Pai. Oh, louvado seja o Teu santo nome, Pai. Grandioso és, meu Pai, diante de tudo, a terra, todo o mundo, todo o universo, Senhor. Glorificado seja o Teu nome em todo o lugar, por todos os seres humanos, Pai. E é neste lugar que nós queremos ficar. No lugar de descanso, em Teus braços, Senhor Jesus. Oh, louvado, Senhor Jesus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Oh, glória, Senhor. Então é nisso, Senhor. E a palavra de hoje, ela veio falar justamente sobre isso, sobre um lugar de descanso. Nós temos muito que aprender, né, com a Ana, que é de quem nós vamos falar hoje. Quem estiver com a Bíblia aí e puder abrir no livro de Samuel, 1 Samuel, nós vamos estar começando com 1 Samuel 2, a história de Ana. Eu vou começar iniciando aqui, quem estiver com a Bíblia pode estar acompanhando. Houve um homem em Ramantai Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Zeroão, filho de Eliú, filho de Tou,
filho de Zuf, filho de Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, e o da outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que um dia, em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, e para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. Por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante ao Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu-se que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido o Senhor. Amém. Glória a Deus, né, gente? Tem muito ensinamento essa palavra, e é sobre isso que eu queria que a gente vai estar falando essa noite, né? O que a história de Ana ela tem passado para nós, né? Aqui fala de um homem que tinha 2 mulheres. Uma tinha filhos e a outra não tinha. Então, no começo a gente já relata aqui que a Ana ela era uma pessoa amargurada, atribulada, porque ela tinha um desejo muito grande no coração de ter algo que ela não tinha, que era filhos. E ela era tão atribulada que dentro da própria casa ela convivia com uma pessoa que a atormentava o tempo inteiro. Essa pessoa a irritava, que era a Penina, né? E o engraçado que nessa passagem aqui, a gente vê que a Ana, apesar de ser atormentada, porque acontece muito conosco, às vezes nós passamos por um momento de tribulação, por um momento de dificuldade,
em que, além de estar com a dificuldade pelo momento, né, que nos traz, nós ainda temos pessoas próximas de nós que acabam nos atribulando mais ainda. E a Ana tinha essa pessoa. E ela não tinha uma pessoa só. Ela tinha a Penina, que a irritava jogando na cara dela que tinha filhos. Ela tinha o marido dela. O marido dela que diz no versículo 7 que ele a via chorando, mas ele não entendia por que ela tão atribulada. Porque ela não tinha filhos, tudo bem, mas ele não se importava, ele continuava amando ela. E em um momento ele ainda chegou a comentar aqui, não sou eu melhor do que 10 filhos? Muitas vezes acontece isso conosco na nossa própria casa, né? Com os nossos maridos. Às vezes nós estamos passando por algum momento de dificuldade, algum momento de tristeza, e as pessoas não conseguem compreender aquele momento. Elas não têm a mesma visão, elas não têm o mesmo sentimento que a gente, né? E aí elas acabam falando, gente, mas para que chorar? Para que você está triste? Para que você está correndo atrás de tal coisa? Isso é da própria casa. É na própria casa que a gente não encontra o apoio. Como a Ana não encontrou em Penina, como a Ana não encontrou em seu marido. E para ficar mais forte ainda essa questão de, às vezes, do momento de tribulação, a gente encontrar mais pessoas que, ao invés de nos apoiar, elas dificultam mais o processo. A prova disso que a Ana também encontrou um sacerdote. O sacerdote aqui está representado dentro da igreja, né? É um pastor, é a igreja, é algum membro em que às vezes a gente vai procurar socorro, a gente vai procurar alívio, a gente vai procurar apoio. E na igreja, com o nosso pastor, às vezes a gente não consegue encontrar esse apoio, né? E nesse momento muitos de nós tende a querer sair da igreja, não vou mais voltar naquele lugar, olha como que o pastor falou comigo, ele não entende, ele me exortou ao invés de me tranquilizar, de me apoiar. E uma coisa que eu gostaria de deixar marcada aqui para vocês é que a Ana não recebeu apoio da sua casa, ela não recebeu apoio do seu esposo, pela dor que ela sentia, ela não recebeu apoio do sacerdote, até então, né? E você vê que ela era uma pessoa que ela tinha domínio sobre os seus sentimentos, porque e uma humildade muito grande, porque até quando o sacerdote chegou para ela falando, você está bêbada, afasta desse vinho, ela ainda teve a humildade de explicar para ele, não, Senhor, eu não estou assim porque eu estou bêbada, eu estou atribulada, eu estou triste, eu estou amargurada, né? Ela foi repudiada pelo sacerdote e mesmo assim ela não saiu com raiva, ela tentou explicar. Ela foi repudiada pelo seu marido e ela não gritou com ele. Ela foi repudiada pela Penina e ela não avançou em cima dela. Quantos de nós, gente? Nós somos mulheres. Vamos abrir uma brecha aqui. Se uma pessoa te provoca, você até consegue segurar. Agora, ela te provocando todo dia. Imagina aquela colega de trabalho, todo dia jogando alguma coisa na sua cara. Todo dia te provocando. Pensa, quantos anos tem que a Ana deve estar vivendo esse processo? De estar tentando engravidar e não conseguindo. Quantos anos tem que a Ana está vivendo esse processo de ter a Penina provocando ela sem ela fazer nada? Olha que controle emocional a Ana tem. Eu sei que estamos trabalhando todos os dias para tentar ser uma pessoa melhor, mas eu já tinha avançado nessa Penina, gente. Quem me conhece de perto sabe bem disso, que eu já tinha, né? Não, Rebeca? Não, Aline? Vocês que estão aí que me conhecem, eu já tinha dado isso. Chega pra lá, nessa Penina, né? Mas olha pra você ver o controle emocional dela. Marido, então, nem se fala. O marido que vem, o marido que chegava e falava, não sou eu melhor do que 10 filhos? Como? Qual que é a resposta que a gente vai dar pro marido da gente, gente? Hein? Não vou nem falar não, para não poder dar uma margem para alguém fazer alguma coisa errada. Mas a gente sabe qual que é a resposta que a gente ia dar pro marido. A gente sabe exatamente. E pro sacerdote, então? É como eu falei, você ia virar pro pastor e falar, não volto mais aqui.
Você me chamou de bêbada? Eu aqui cheia de dores, cheia de problemas, e ao invés de você vir me acalentar, me ajudar, o Senhor veio me exortar, me xingar. E olha como o controle emocional, a inteligência emocional de Ana, ela não entrou em conflito com mais ninguém. E o que acontece? Outra coisa que eu queria destacar nesse texto, que serve para nós de aprendizado, seria que às vezes nós pedimos coisas para Deus e nem sempre nós somos atendidos. E faz parte do processo, porque nós só podemos receber algo quando nós estivermos prontos. Quando a gente realmente estiver pronto. Deus não vai te conceder uma bênção se você não está pronta para receber. E a Ana, ela precisava passar pelo processo. A Ana precisava ainda ser lixada. E tanto a Penina, quanto o sacerdote, quanto o marido, eram lixas na vida da Ana. A Joyce Meyer fala bastante disso. Ela fala que Deus tem uma lixa própria para usar com cada um de nós. E às vezes a gente está sendo atormentada por uma pessoa e na verdade aquela pessoa ali foi permissão de Deus para nos tratar. Eu, por exemplo, já parei de pedir ao Senhor paciência, porque eu sou uma pessoa muito agitada, nervosa, né? E eu tento me controlar, mas é o meu espírito, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, eu passei a vida inteira orando e pedindo ao Senhor me dá paciência. Aí, quando foi esses tempos atrás, eu comecei a orar, Senhor, não me dá paciência, Senhor, me dá força. Me dá força para enfrentar. Aí eu comecei a entender, o Senhor não me dá força, não, porque se o Senhor me der força, eu mato. Então, eu consegui entender que quanto mais eu pedia ao Senhor paciência, mas ele me dava lixas para eu aprender a ter paciência. Porque é assim que ele vai forjar seu caráter. Se você precisa aprender a ser uma pessoa mais solidária, por exemplo, o Senhor vai te colocar caminhos, pessoas, situações em que ele vai forjar isso. Em você vai trabalhar isso em você. Você vai aprender. Se eu sou nervosa, ele vai me colocar em situações em que eu vou precisar aprender a ter controle do meu estado emocional. Ele não vai fazer assim, ó, plim, como, agora eu sou calma. Não. Eu vou ter que formar isso em mim. Ele vai me dar situações para que isso aconteça. E é assim que funciona. E enquanto eu não conseguir ser forjada no meu caráter, em tudo que eu precisar para receber a bênção não vai chegar. Então, muitas vezes a gente não entende isso. Eu tenho tantos anos. A Ana tinha tantos anos que estava orando para ter um filho. Vocês acham que ela começou a orar agora? Ela viu nesse processo todos os filhos da Penina crescendo. Ela viu nesse processo a barriga da Penina, ano após ano, crescendo. E a dela, nada. Outra coisa importante, gente, é que eu quero destacar na Ana. Nossa, a Ana, ela é maravilhosa. A Ana, ela tem muito para nos ensinar. A Ana tinha anos que vivia pedindo. E a fé dela, ela não perdeu a perseverança, a fé de pedir ao Senhor. Quantos anos ela vem orando sem receber? Quantas vezes nós pedimos ao Senhor uma coisa e quando a gente vê que a gente não está recebendo, a gente deixa para lá? Deixa para lá. Eu sei que o Senhor não quer. E às vezes você perde até sua bênção, porque você não teve tempo de esperar ela chegar. Porque as coisas vão acontecer no tempo de Deus e não no nosso tempo. Eu falei aqui no início, na oração, que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o Senhor tem para nós várias promessas na Bíblia de nos dar o melhor. Ele quer nos dar o melhor. Gente, nós somos herdeiros da promessa. Tudo que tem de bom na Bíblia, todas as promessas aqui foram feitas para nós, filhos. Não foi feita para Belial e os seus, foi feita para nós. É para nós. Só que nós vamos receber no tempo certo. Nós precisamos estar capacitados para receber essas promessas, né? Como que eu vou pedir ao Senhor prosperidade financeira se eu não sei administrar? Para quando eu receber essa prosperidade, eu virar uma pessoa arrogante? Para eu virar uma pessoa que vou usar o dinheiro para comprar, para adquirir luxúrias? Vou estar utilizando o dinheiro para poder
ir para o caminho de perdição? O Senhor vai te dar uma bênção para virar uma maldição na sua vida? Não vai dar. Ele não vai dar. Se você está pedindo uma coisa que ele vai ver que aquela coisa que você está te pedindo vai te levar para o caminho de pecado, de perdição, ele não vai te conceder, por mais que seja o sonho da sua vida. Então, até isso a gente tem que ter a ciência, né? A maturidade para entender. E Ana teve isso, mais à frente a gente vai entender isso. Então, outra coisa que eu queria colocar, uma outra questão aqui, é que como é a maneira que nós nos procedemos enquanto nós estamos no processo aguardando nosso milagre. A Ana, ela não explodia, ela não avançava, ela não gritou, ela não humilhou, ela não desistiu, ela não perdeu a fé, ela não deixou de orar. E nós? Como que nós procedemos enquanto nós estamos esperando? Enquanto nós estamos passando pelo deserto? Nós continuamos a orar? Nós continuamos a nos aprimorar para procurarmos ser uma pessoa melhor? A Joyce Meyer também, ela tem uma fala que ela é muito importante. Ela fala que a forma como você vai se comportar durante o seu processo de deserto vai determinar quanto tempo você vai permanecer nele. Olha que forte isso. Existem pessoas que passam por deserto uma vida inteira porque elas não estão conseguindo entender o que elas precisam aprender para sair daquele lugar. Eu lembro que eu passei por um momento tão difícil na minha vida, que minha vida inteira foram momentos difíceis. Mas um desses momentos difíceis que eu passei pela minha vida, eu lembro que eu orava para o Senhor assim: Deus, me ensina logo o que eu preciso aprender para eu sair desse lugar. Abre minha visão, Senhor. Mostra para mim o que o Senhor quer que eu aprenda, para eu aprender logo e sair desse lugar, porque eu não quero mais ficar aqui, eu não suporto mais, Senhor. Eu não quero ficar batendo na pedra e sofrendo, porque é isso que vai acontecer. A gente tem que aprender a ser inteligente. Poxa, se eu estou passando por isso, se Deus permitiu, porque só acontecem as coisas na vida da gente se Ele permitir, sem a permissão dele. Se a gente for lá no livro de Jó, você vai ver que Jó, ele só foi tentado, tudo aconteceu com Jó porque Deus permitiu. O diabo chegou e perguntou: posso fazer? Posso tentar? E o Senhor falou o quê? Pode. Só não vai tirar a vida dele. Mas o Senhor tem que autorizar. Então, se você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, saiba, Deus está permitindo. Não estou falando que Ele queria, mas Ele permitiu. Às vezes o momento de dificuldade veio por algum pecado seu. Às vezes o momento de dificuldade veio porque o Senhor está querendo te direcionar para algo maior que você vai receber lá na frente. Mas saiba que o Senhor tem o controle de tudo. Se você está passando por alguma coisa, alguma aflição, o Senhor está dentro disso, porque Ele permitiu. E se Ele permitiu, uma pessoa com inteligência emocional vai fazer o quê? Deixa eu ver o que eu tenho que aprender logo com isso. Deixa eu ver o que o Senhor está querendo me ensinar. Deixa eu ver onde eu estou errando. Onde eu posso melhorar. A Aline está comentando aqui. Moisés, por agir com ira ao tocar o cajado ao chão, não teve a permissão de entrar ao paraíso. Justamente. Ele não teve inteligência. Moisés carregou aquele povo uma vida naquele deserto. Tantas vezes que aquele povo se rebelava e ele intercedia pelo povo. Ele ia lá e tentava acalmar o povo. Ele fazia tudo bonitinho, mas teve um momento que ele perdeu o controle emocional dele. Ele teve raiva, ele se irou e ele fez a coisa errada. E ele deixou de entrar na terra prometida, porque ele perdeu o controle. E é sobre isso. Nós temos que mantermos-nos firmes no que nós pedimos ao Senhor. E também no que o Senhor está querendo nos ensinar. O que acontece? Deixa eu só pegar mais, eu risquei uns tópicos aqui mais na Bíblia aqui que eu queria falar. Aí falava, né, que a Ana, ela era amargurada da alma. E ela chorava muito, mas ela perseverava. E no capítulo 18,
falou aqui uma coisa muito importante, que a Ana, ela subiu, né? E ela fez uma oração de entrega ao Senhor. E falou com o Senhor: Senhor, eu quero muito isso. Eu tenho um grande sonho, mas eu entrego ele em tuas mãos. Se o Senhor permitir que eu consiga atingir, eu vou doar para o Senhor aquilo que eu tanto quero. Eu dou aquilo que é tão importante para mim. Neste momento, a oração dela, ela mudou. Ela entendeu que a vontade do Senhor era mais importante do que qualquer coisa. Que ela entregaria para o Senhor aquilo que tanto ela queria e que afligia a alma dela por uma vida inteira. Ela entendeu, a chave da Ana virou. Nessa hora que a chave da Ana virou, gente, ela saiu do deserto. Ela saiu do deserto porque Deus entendeu que ela estava preparada. Filha, você entendeu o recado. Você entendeu que o mais importante não é o filho, é você estar sobre a minha graça. Filha, você entendeu que a minha vontade na sua vida é mais importante. Porque eu sei o que é melhor para você. Eu vou sempre querer o que é melhor para você. É mais importante do que o seu desejo. Você chegou onde eu queria que você chegasse. Você adquiriu a sua maturidade emocional. Então, minha filha, agora você está preparada para receber sua bênção. Porque eu, como um pai zeloso e amoroso que sou, meu desejo é agradar você, minha filha. Meu desejo é fazer tudo que te faça feliz. Você entendeu? Deus se comporta exatamente como nós. Que mãe aqui, que quando acorda, o filho vai chegar e falar assim: mãe, eu não quero tomar um café da manhã. Eu quero chocolate. Você vai falar o que pro seu filho? Filho, eu sei que o chocolate é gostoso, mas chocolate, uma hora dessa, não é hora de comer. Não é a hora. Deixa você passar o dia, depois do almoço, eu te dou uma sobremesa, porque ele não é saudável, ele não vai fazer bem pra você. Não é assim que a gente vai se comportar? Não é assim que a gente vai falar com os filhos da gente? Porque a gente sabe o que é bom. A gente sabe o que faz bem. Mas a gente tem vontade de dar o chocolate. Às vezes a gente dá na hora certa. Assim é o Senhor. Ele também vai te dar na hora certa a sua bênção. Porque ele sabe que ele dando antes vai prejudicar a sua saúde. Seja emocional, seja física, seja espiritual. Então nós precisamos estar abertos, ter uma visão aberta para entendermos a vontade do Senhor. Ter uma visão aberta para poder captar o que o Senhor está querendo nos ensinar. Porque, voltando, se a nossa vontade estiver alinhada à vontade do Senhor, nós vamos receber. Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é o dono do ouro e da prata. É a Ele que nós temos que continuar intercedendo e pedindo. Se Ele não puder fazer, quem fará? E Ele é o Deus do impossível. Gente, a Bíblia está aqui para testificar que eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Todos os livros da Bíblia mostram isso, que eu posso. Eles puderam. Eu também posso. Porque as promessas são para os filhos. As promessas são para os filhos. Entendeu? Então, assim como Ana venceu, nós também podemos vencer. Nós só precisamos aprender com Ana como alcançar a nossa bênção. Entendeu? Essa é a chave que nós precisamos virar na nossa vida. E eu falei que eu ia ler o finalzinho aqui, olha para você ver. No capítulo 18, eu voltei lá atrás, agora eu vou voltar para o 18 de novo. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Vocês entenderam que ela terminou de orar e ela, quando saiu de lá, ela já não era mais triste? Ela já não era mais amargurada? Mas por que se ela já não estava grávida? Ela não estava grávida ainda. Ela tinha acabado de fazer uma oração. E quando ela foi orar, ela chorava amargurada. E de repente ela já levanta e ela já não tem mais o semblante triste. Por quê? Porque no momento de busca,
no momento de entrega, onde ela se entregou, ela entregou a alma, ela entregou verdadeiramente ao Senhor. O Espírito Santo gerou nela a paz. O Espírito Santo gerou nela o entendimento que ela podia até não receber a bênção, mas agora ela estava em paz, que ela estava feliz, que ela estava tranquila. Então ela já saiu dali com uma bênção, porque ela recebeu, o quadro dela mudou. De uma mulher amargurada, ela já não era mais triste. Ela podia vir a bênção como não podia. Ela já não era mais triste. Ela entendeu e ela entregou e ela descansou. Mais um ponto que nós precisamos aprender: entregar e descansar. Porque, como eu falei, o Senhor sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes eu já aprendi isso, que a gente às vezes deseja passar no concurso, a gente deseja... Gente, eu vou até contar um testemunho rapidinho aqui. Eu lembro que logo quando eu formei, eu sou formada em nutrição, quem não sabe, eu recebi uma promessa, uma proposta de trabalho, um vereador conhecido, ele me ofereceu um trabalho com um salário muito bom, muito bom. E ele ligou para minha casa. Olha, pensa, uma pessoa tão ocupada, ligou para minha casa para oferecer: Nívia, eu tenho umas vagas aqui e eu quero dar uma dessas vagas para você. E um emprego que o salário era R$4.000 para uma recém-formada. R$4.000. E isso há 10 anos atrás, gente, era o emprego, era a chance, era o sonho. Eu enlouqueci, eu disse: ai, Deus é lindo. E aí ele falou assim: você procura todos os seus documentos e traga para mim, e procura, eu preciso que você comprove que você tem pelo menos 6 meses de experiência nessa área. E eu tinha, né? Eu tinha trabalhado já, feito um trabalhozinho simples, mas eu tinha esses 6 meses de experiência. Então, ou seja, o emprego era meu. Só que não. Porque eu fui arrumar toda a documentação. E eu, que sou uma pessoa muito... Eu tenho pastas guardando documentos que eu paguei, pastas e mais pastas na minha casa, organizando tudo. Eu sou uma pessoa muito controlada em relação a isso. E a minha carteira de trabalho, que tinha o comprovante que eu tinha experiência, ela simplesmente sumiu. Eu vasculhei a casa inteira e essa carteira sumiu. Inexplicavelmente. Eu não sou de sumir documento. Eu não ando com carteira de trabalho para baixo e para cima. Ela tinha que aparecer. E engraçado que ela não apareceu até hoje. E aí eu falei assim, aí veio uma ideia: não, mas eu posso ir eu posso ir lá no Ministério do Trabalho e mandar puxar uma ficha, que eles conseguem lá no registro que você tem essa experiência. E aí eu corri lá para poder puxar. E quando eu cheguei lá, o funcionário me falou: olha, o funcionário que é responsável por esse setor, ele entrou de férias ontem. E aqui não tem ninguém mais que faz isso. Ninguém sabe mexer no sistema, a senha, é tudo só ele. Eu: como assim? E, enfim, eu entreguei os meus documentos pela metade. Eu não tive como comprovar que eu tinha essa experiência. Eu não tinha nada que fizesse comprovar. E eu tinha um prazo para isso. E eu não consegui esse emprego. Eu me senti derrotada, né? Chorei muito, era a oportunidade da minha vida, era o trabalho dos meus sonhos. Só que eu entendi. Fiquei chateada, mas assim, passou-se alguns dias e eu entendi que aquilo não era para mim. Porque se fosse da vontade de Deus, tem uma palavra, um versículo que fala: agindo Deus, quem impedirá? Então, se é da vontade do Senhor, ninguém vai fazer o que a vontade de Deus prevaleça. Ninguém vai impedir que a vontade dele prevaleça. Então, eu acalmei meu coração e eu entendi que aquilo não era para mim. Era o que eu queria? Era. Mas, com certeza, Deus sabia que o melhor para mim não era aquilo. Eu não sei o porquê. Tem coisa que a gente não precisa questionar. Tem coisa que a gente não precisa ficar remoendo. Gente, o que é bom, Deus vai te dar. O que é para você, vai chegar nas suas mãos. Deus tem o controle de tudo, sempre. Então, se alguma coisa que você tanto sonhou, que você buscou, não deu certo, acalma seu coração.
Entrega, como Ana entregou. Naquele momento ali, Ana, ela ajoelhou-se e entregou. E ela teve paz, porque o Espírito falou com ela, fique em paz. E ela conseguiu passar pelo processo. E ela conseguiu sair deste deserto, né? Ana, ela aprendeu, uma das maiores lições que essa passagem nos mostra, Ana aprendeu a vencer ela mesma. Ela aprendeu a dominar os seus sentimentos. Ela aprendeu a se superar. Ela se superou quando ela não agredia Penina. Ela se superou quando ela não brigou, bateu boca com o marido. Ela se superou quando ela não xingou o sacerdote ou nunca mais quis ir na igreja por causa daquele sacerdote. Ela se superou. Ela, cada dia mais, ela procurava, ao invés de acusar o que fizeram comigo, olha o que estão falando comigo, olha como estão me tratando. Não. Ela foi atrás de quem poderia resolver. Ela se superou. Ela foi moldando os seus sentimentos, ela foi moldando as suas vontades. E eu quero finalizar aqui a live, para não ficar muito longa, né, o nosso devocional. Quero finalizar deixando a seguinte pergunta para você. O que você tem ofertado para Deus? Porque Ana ofertou aquilo que ela mais queria, aquilo que ela mais sonhava, aquilo que ela passou a vida inteira buscando, o filho. Sabe o que é passar a vida inteira desejando ter um filho? Depois que você recebe a bênção, recebe o filho, você fala, toma, eu vou deixar aqui. Ela só esperou ele largar o peito, né? Então ela só desmamou. Então a gente acredita que essa criança, quando ela foi entregada no templo, era uma criancinha mesmo. Ela devia ter assim na faixa de 2, 3 anos de idade. Era um bebê. Ela entregou, como ela havia prometido ao Senhor. Ela entregou. E ela não entregou triste, atribulada, chorosa, penosa, não. Ela entregou com gratidão. Senhor, eu sou tão grata. Sou tão grata por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor me deu. Eu sou tão grata por tudo que eu lhe dou aquilo que eu mais desejo. E o que você tem entregado ao Senhor? O que é que você tem separado para o Senhor? Aquele tempo mais precioso que você tem, fica para quem? Para o celular, para o trabalho, para os amigos? É uma questão que eu quero deixar em aberto aqui. Uma análise. O que você tem entregado para o Senhor? Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado, que a palavra tenha falado alguma coisa no coração de vocês, como falou na minha. Foi um ensinamento, assim, muito importante. Eu acho que se nós pegarmos as palavras, as chaves aqui que viraram a vida de Ana, a gente vai conseguir virar a nossa vida também. A gente vai conseguir ter menos frustrações nas nossas orações, nos nossos desejos, nos nossos anseios. O segredo é esse, é entregar ao Senhor, confiar nele e tudo mais ele nos fará. Beijão. Agradeço de coração todos vocês que estiveram aqui. Muito obrigada a presença de Cris, minha amiga, Aline, tantas outras pessoas que entraram aqui, Iraci. Amo muito vocês, Mirinha, Ilma, gente, muita gente. Muito obrigada mesmo, Vanessa, Aline, outra Aline, tia Sheila. Obrigada de coração por vocês terem estado aqui me apoiando nesse projeto, que é realmente falar sobre as maravilhas que o Senhor fez na minha vida. Eu preciso compartilhar isso com todas as pessoas, porque, olha, é muito lindo servir ao Senhor. Não é fácil, mas é lindo. Beijo para vocês, boa noite, Deus abençoe todos vocês. E na quarta-feira que vem, nós estaremos aqui. Fiquem com Deus. Beijinho.